Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. E já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. E já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Irmãs, irmãos, mais uma vez estamos aqui para o episódio dessa semana do nosso canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Eu sou o Thiago Tardim, um santo pecador, e você está neste canal. Por isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva e vamos difundir as boas novas de Deus, cantando e contando. E hoje, dando continuidade às epístolas paulinas, falaremos da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos falar também de uma doxologia de Paulo. E se você que nos segue, sabe que o primeiro episódio do nosso canal falamos sobre a doxologia de Paulo na sua carta aos Romanos. Vou colocar o link na descrição para quem não assistiu, poder assistir. E quem quiser assistir de novo, fique à vontade. E hoje vamos falar também de uma doxologia de Paulo, mas a doxologia que se encontra na sua carta aos Colossenses. Uma igreja que ele não fundou, mas uma igreja que estava passando por um problema muito sério, um problema de uma seita, podemos dizer até de uma heresia, que estava crescendo na região de Colossos, que era uma mistura, uma fusão de um culto dos anjos com uma filosofia grega com resquícios ainda de preceitos judaicos. E Paulo, atento a isso, para poder fazer com que os cristãos convertidos da igreja em Colossos não perdessem o foco, não abandonassem o evangelho, ele então inicia a sua carta antes de dar as instruções, antes de desmascarar essa heresia, ele então fala de uma maneira doxológica de Cristo, da supremacia de Cristo, como acabamos de cantar, sobre a criação e sobre a redenção. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, veremos os versos 15 a 19. Carta de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versos 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse
toda a plenitude. Percebam? Essa belíssima música do Projeto Sola, baseado exatamente nessa passagem, cujo título é Colossenses 1. E aqui nós vemos essa divisão da supremacia de Cristo nessa doxologia de Paulo, dos versos 15 a 17, a supremacia de Cristo sobre a criação, dos versos 18 a 19, a supremacia de Cristo sobre a redenção. O que Paulo estava querendo tratar aqui, meus irmãos? Paulo estava apresentando a igreja em Colossos, que novamente, ele não havia plantado, mas ficou informado desse problema que estava acontecendo, e ele falou: olha, meus irmãos, prestem atenção. O Evangelho de Cristo, aquele que foi anunciado para vocês e que vocês então o reconheceram e creram e agora o adoram, ele é superior aos anjos, ele é superior à criação, ele é superior a todo conhecimento, toda sabedoria, ele é superior a toda a lei, a todos os preceitos judaicos, porque na verdade ele é o cumprimento de toda essa lei. Então, pelo amor de Deus, não desprezem por anjos, não desprezem por vãs filosofias, não desprezem por preceitos judaicos, trocando o que é real, o que é pleno, pela sombra, pela imagem. E por que Paulo sabia disso? Porque Paulo podia falar com propriedade, porque este evangelho foi dado a Paulo por meio do próprio Cristo Jesus. Foi revelado a ele, por isso que ele é apóstolo, e apóstolo dos gentios, mostrando que Cristo Jesus, diferentemente do que muitas pessoas insistem em defender, e que desde os primórdios havia esses equívocos, esses problemas, essas heresias, de que Cristo não era 100% divino, mas foi apenas um homem que teve grande influência. Não, meus irmãos, a teologia liberal está errada, essas heresias estão erradas. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, como o próprio apóstolo João deixou bem claro nos seus evangelhos, e não sabemos, mas podemos deduzir que Paulo esteve em contato com João para ter acesso a como foi o discipulado e como foi o ministério dele, tendo Jesus como mestre, no sentido de que ele é o verbo, através dele, através dessa palavra de Deus, Deus criou todas as coisas, por isso que todas as coisas foram feitas por ele, por isso que todas as coisas estão sujeitas a ele. Ele é o Senhor sobre a criação, mas ele também é o supremo Senhor sobre a redenção, de maneira que ele agora, triunfando sobre todos os principados e potestades, uma vez tendo se sacrificado naquela cruz, tendo sido morto, mas não permaneceu morto, ressuscitando ao terceiro dia, recebeu glória ainda maior. E agora ele é rei, não só sobre toda a criação, mas ele é rei sobre o seu povo, ele é rei sobre o Israel de Deus, ele é rei sobre a igreja, triunfante, reinante, eternamente e para sempre. Por que então substituir a adoração a esse Deus, a adoração a Cristo, a proclamação deste evangelho que salva, que redime, que restaura, que faz nova criaturas, por essa dita seita do culto aos anjos? Não temos mais essa seita culto aos anjos, mas há outras vãs filosofias, há outras propostas, há outras premissas religiosas, diminuindo essa supremacia, descaracterizando a superioridade de Cristo sobre a criação e sobre a redenção. E Paulo demonstrou isso como uma doxologia, para que então ele pudesse instruir essa igreja. Que essa doxologia fale ao seu, ao meu, ao nosso coração, de entendermos que se cremos em Cristo Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, logo estamos crendo e nos sujeitando àquele que tem a supremacia sobre a criação e sobre a redenção. Adoremos a este nome. Quero orar por você. Ó Pai, louvado seja o nome do Senhor.
por ter enviado Cristo Jesus, aquele que é supremo sobre toda a criação, sobre toda a redenção, como acabamos de cantar, do qual tudo nele subsiste e agora tudo está debaixo dos seus pés, reinando triunfante e sendo a cabeça da igreja. Aqueles que pela fé, como dom de Deus, creem, se sujeitam, se prostram e o adoram, eles então são seu corpo, e sendo seu corpo também partilham dessas promessas, desses benefícios, dessa vitória. E se há alguém aqui que ainda não participa, que ainda não partilha dessa vitória, dessas boas novas, que o Senhor se revele a esta pessoa, por meio dessa doxologia, ou da maneira que o Senhor assim aprover. Mas não permita que essas pessoas continuem servindo e seguindo vãs seitas, vãs filosofias, falsos evangelhos, anátemas, mas que eles possam então ter os seus olhos abertos e o seu coração transformado, a sua mente renovada, para reconhecer que Cristo, somente Cristo e unicamente Cristo é o supremo sobre a criação e sobre a redenção e sobre as nossas vidas. E é no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Este é o canal Cantando e Contando as Escrituras. Nos encontramos na próxima semana. Então, fica aí a chamada. Vou estar colocando de novo o link da primeira doxologia de Paulo. E que Deus assim abençoe a todos. Tenhamos uma ótima semana.